Fala doutor, fala doutora, seja bem-vindo ao curso de início rápido do Meu Advogado Online. Sou o Adi Barbosa e nessa oportunidade nós vamos conversar sobre funil de relacionamento. Olha que legal, talvez essa seja uma das videoaulas mais importantes do curso. Por quê? Porque é através do relacionamento que o advogado vai gerar negócios. E o que é funil de relacionamento? Tem uma definição aqui que diz o seguinte: funil de relacionamento nada mais é do que a jornada do cliente no relacionamento com você. Anteriormente, lá na primeira aula, nós assistimos a jornada do consumidor, não é isso? E nós vimos que em um determinado momento a gente atrai esse cliente para um relacionamento. Então ele continua a jornada dele no relacionamento com você. E aqui a gente tem a ideia de uma estradinha para mostrar que a jornada de compra do cliente, a parte da contratação, nada mais é do que um processo. Isso foi dito por Santi Lewis, um vendedor norte-americano, que em 1898 ele disse que a compra, que a venda nada mais era do que um processo. Então esse cliente ele percorre um caminho, ele passa por etapas até chegar à contratação, não é? E por isso então nós vamos começar falando um pouquinho sobre funil de relacionamento, vamos entender um pouco mais sobre o que é isso. E aqui a gente tem então as etapas do funil, né? Fases que o cliente passa durante a jornada do consumidor. Então nós temos três etapas principais, né? O topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. Então no topo do funil, nessa etapa, o seu público-alvo ainda está descobrindo e aprendendo sobre um determinado assunto relacionado ao seu serviço. Ele pode se transformar em potencial cliente ao ter contato com conteúdo de qualidade que consiga satisfazer suas dúvidas frequentes. Olha que legal. Então aqui no topo do funil, o que acontece? O advogado ele começa a distribuir conteúdo que ensina ele começar a aprender sobre o que é, se ele tem um problema ou não sobre aquele assunto. E a partir disso, então, desse conteúdo, o advogado convida para ele baixar um conteúdo complementar. E aí ele vai para a segunda fase do funil, que é o meio do funil, né? Então o meio do funil é a etapa onde inicia o relacionamento com o potencial cliente. É a partir desse momento que ele se inscreve na sua lista e que te dá autorização para que você possa se relacionar com ele, distribuir mais conteúdos. Ele começa a passar a se interessar pelo teu conteúdo, não é? Pelo teu negócio. E infelizmente vem o fundo do funil, né? Então o fundo do funil ele deixa de ser o conteúdo informativo e passa a ser comparativo, onde a ideia agora é valorizar sua marca, mostrar seu diferencial, apresentar depoimentos de caso de sucesso, eliminar as objeções finais e fechar contrato. E se você não fecha contrato, evidentemente o que vai acontecer? Você vai se relacionar com esse cliente de uma forma a convidar ele para participar de webinar. E a gente vai ver isso daqui a pouco nas estratégias, né? Então praticamente a gente tem essas três etapas, né? Então no topo do funil, o que acontece? Nós temos a publicação de artigos, pesquisas e vídeos. São conteúdos que vai ajudar o teu cliente a começar a identificar a necessidade da contratação do teu serviço. No meio do funil, o que acontece? O advogado está distribuindo e-book, fazendo pesquisas, vídeos, criando um relacionamento com ele, por exemplo, através da estratégia on-offline, que a gente vai ver aqui, se comunicando com ele via WhatsApp. E fundo do funil, o que o advogado tem? Ele tem depoimentos, ele tem vídeos, ele tem webinários, ele faz pesquisa. Então perceba aqui que nas três etapas do funil, a gente tem destaque aqui para duas coisas, né? Pesquisa e vídeo, pesquisa e vídeo, pesquisa e vídeo. Perceba que em todas as fases do funil de relacionamento, eu estou fazendo pesquisa e muitas vezes compartilhando vídeos educativos, informativos com essa pessoa. E a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora nesse slide, vamos fazer a identificação do cliente no funil. Esse é um dos slides mais interessantes dessa videoaula, porque é o seguinte: o advogado precisa entender que as fases que o cliente está na jornada de compra pode ser uma dessas, ó. Aprendizagem, descoberta e reconhecimento do problema. Então ele está no topo do funil. Consideração da solução, ele já está no meio do funil. Decisão de compra, ele já está no fundo do funil. Então, qual que é a ideia de identificar o cliente nessas fases? É de acordo com como o cliente pergunta para você. Dependendo de como ele pergunta, o advogado já vai perceber na hora em que fase ele está. Então se ele chega para o advogado e fala assim: ó, doutor, o que é dano moral?
Perceba que ainda ele está num processo de aprendizagem e descoberta. Ele nem sabe o que é o dano moral, ele nem sabe se ele tem um problema, ele nem sabe se caracteriza o problema de dano moral. Então, nessa fase, aprendizagem e descoberta, o que acontece? O teu potencial cliente ele não está pronto para compra. Não adianta tentar vender para ele aqui que não vai funcionar. Por quê? Porque a nossa mente ela não permite que isso aconteça. Se o advogado tentar vender alguma coisa aqui nessa fase ainda, ele não compra. Por quê? Porque a nossa mente é o seguinte, ela quer primeiro resolver todas as questões para depois decidir a compra. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa saiba que ela tem um problema, que ela está passando por aquela dificuldade, que ela está passando por aquele sentimento ruim, e ela está visando lá o resultado, o ponto B, não é? Que é o estado desejado, se livrar desse problema, mesmo a emoção dela sabendo disso, enquanto ela não tiver todas as informações necessárias, a mente não permite que ela decida fazer a contratação de serviço. Então ela vai estar aqui, o que é, como que funciona, por quê, quanto tempo. Então enquanto ela não resolve todas essas dúvidas, a mente não vai permitir, né? Então outra coisa interessante é o seguinte, é a gente observar que se ele entra em contato com o advogado perguntando, por exemplo, doutor, quais são os documentos necessários, como que é feito o processo, quanto tempo demora, quanto custa, perceba que ele não está mais nessa fase, e sim numa fase de consideração da solução para a decisão de compra. Então é legal o advogado ele entender bem essas fases, né, do cliente no funil de relacionamento, a fim de que ele possa identificar em que estágio esse potencial cliente está e fazer a distribuição de conteúdo de acordo com a fase dele. Inclusive, aqui nessa videoaula, nesse slide, o que o advogado tem aí na apostila? Ele tem aí as perguntas, né? Para você criar títulos para cada uma dessas fases. Então, qual título eu vou criar aqui para aprendizagem e descoberta? Qual título eu vou criar para reconhecimento do problema? Para consideração da solução? Para decisão de compra? Então, eu vou criar vários títulos e muitas vezes eu devo criar mais de um título para o mesmo assunto, porque depois na parte que a gente vai fazer a campanha, o que acontece? O advogado vai descobrir qual o conteúdo, qual o artigo dele em relação à fase que ele está no funil converte mais, porque depois ele vai investir mais naquele artigo, tá certo? Outra coisa interessante é o seguinte, que o advogado ele pode fazer campanhas na internet de acordo com as fases. Então quer dizer, eu posso fazer um anúncio lá no Google para o meu cliente que está ainda procurando o que é indenização, o que é dano moral. Então, o que é? Ele está em aprendizagem e descoberta. Ou eu posso fazer um anúncio onde eu posso estar como que é feito o processo de indenização de danos morais. Então, perceba, são estágios diferentes que esse cliente pode se encontrar no funil de relacionamento. E o advogado, sabendo disso, ele pode criar conteúdo para cada uma dessas etapas e fazer um anúncio para atrair esse cliente para um relacionamento de acordo com a etapa que esse cliente está. Olha que legal. Depois a gente vai ver mais sobre isso na aula de e-mail marketing, tá? Então vamos ver aqui que além da ideia de você criar os títulos, né, para cada uma dessas etapas, que tipos de conteúdos a gente pode criar, tá? Então, tipos de conteúdo. Quais são os melhores tipos de conteúdo? Onde distribuí-los? Olha que interessante. Onde distribuir os conteúdos são nos canais sociais. Eu posso ter um perfil lá no Facebook e lá fazer uma publicação. Eu posso ter um vídeo, eu posso ter um áudio, ou seja, eu tenho vários canais sociais onde muitas vezes eu publico um conteúdo lá que direciona ele para um post. E esse post, qual que é o objetivo? De eu informar o cliente e atrair ele para relacionamento. Então eu tenho os canais sociais que conduzem o meu cliente para uma publicação onde ele se inscreve ali na minha lista e a partir daí eu vou criar relacionamento. Então, quais são os melhores tipos de conteúdos? A verdade é que não existe o melhor, tudo vai ser de acordo com o teu cliente. Então, por exemplo, eu posso criar artigos de texto, posso criar vídeos, posso criar áudios, posso fazer webinários ao vivo, posso criar e-book. Então vamos entender cada um deles aqui. Por exemplo, post. Tem um blog, vou começar a criar conteúdo de post. E lá eu posso criar vários posts
na própria sequência do funil que a gente está vendo, na distribuição de conteúdo, aprendizagem e descoberta, olha, posts relacionados a isso, reconhecimento do problema, posts relacionados a isso, consideração da solução, posts relacionados a isso, decisão de compra, posts relacionados a isso. Então eu atraio o cliente através de algum desse post, depois eu programo uma sequência de e-mail que leva para o post A, para o post B, para o post C conduzindo. Ou seja, posso criar minha própria sequência da distribuição de conteúdo educativo num blog. Legal? Outra forma, vídeo, né? Vídeo sempre enganja muito bem. Os vídeos são fantásticos, né? Por quê? Porque o vídeo ele ativa a parte emocional da pessoa e o texto ele ativa a parte intelectual. Então o intelectual é frio, a parte emocional é quente. E quando eu estou no quente, eu estou pronto para tomar uma ação. Então o vídeo converte muito mais. Então é legal o advogado pensar na criação de um canal de vídeo e começar a criar conteúdos educativos que ajude o teu cliente a entender todas as fases do processo para a contratação. E um vídeo é legal porque é o seguinte, eu publiquei um vídeo, ele está lá no YouTube. Eu posso distribuir esses vídeos em vários canais, inclusive vir aqui e fazer uma publicação de um post onde eu insiro o vídeo. Não sei se o advogado percebeu, se você acessa meu blog, você vê que a maioria das minhas publicações de post, elas têm um vídeo. Então eu publico um post no vídeo, eu posso pegar esse vídeo depois de publicado, pesquisar lá no Google, YouTube MP3. Pego a URL do vídeo, ponho lá no YouTube MP3, compilar, ele transforma o vídeo em um arquivo MP3. Eu posso fazer um post em áudio, eu posso criar um podcast, posso criar um canal só de áudios para distribuir para o meu cliente também, né? Outra forma, webinário, né? Apresentações ao vivo ou gravadas. Olha que legal. Na sequência, né, a gente vai ver isso em estratégia, na sequência que eu estou distribuindo o conteúdo, o cliente chegou lá na decisão de compra, mas não comprou. Eu faço uma pesquisa com ele, tento voltar o contato com ele para ver se eu resolvo aquela objeção, aquela dúvida que ele tem. Se não resolveu ainda, eu mando um e-mail de convite para ele assistir um webinário ao vivo. Lá no webinário eu convido, evidentemente, todas aquelas pessoas que já passaram pelo processo ou que querem entender sobre o processo, para assistir uma aula ao vivo, depois o advogado retoma o contato com ele para fechar negócio. Outra forma é o seguinte, e-book, né? Então o que é um e-book? É uma coleção de posts, olha que legal. Então o advogado ele pode publicar vários posts, né? Para cada uma das etapas, descobrir quais são os melhores posts e depois criar um e-book para ele distribuir. Então esses são os tipos de conteúdos, né? Que você pode utilizar para se comunicar com o teu cliente. Então era basicamente isso que eu queria estar compartilhando com você nessa videoaula. Dá uma olhada na apostila e começa ali a desenhar, então, escrever quais são os títulos que você vai utilizar para cada uma dessas etapas. Na apostila tem mais explicação. Então a gente se vê então na próxima aula. Fique bem e até lá. Tchau!